Amigos do Saúde Digital, cumprindo aqui a minha promessa que eu coloquei aí nas redes sociais, você deve ter recebido um e-mail, fazer o download do Hacktown. Download essa palavra bonita para fazer um resumo aqui desse evento que estamos vivenciando ao vivo aqui de Santa Rita. Você vai chegar gravado, mas agora a gente está aqui presencial em Santa Rita para trazer para você os highlights do Hacktown. E eu tô com o meu colega fazendo uma collab aqui da Trend News, meu amigo polimata, Renato Grau. Seu background, Renato. Meu amigo Lorenzo, meu background, eu estou aqui pelo Trends News, o nosso podcast, mas eu sou especialista em transformação digital, sou apaixonado por inovação, tecnologia, futurismo e trabalho muito com a área de saúde. Então, cada vez mais, os meus projetos estão indo para a área da saúde e estou, inclusive, convidando você para conhecer a Rocket Base, a nossa Venture Builder, que está investindo em vários projetos disruptivos de Health Techs e tenho certeza que vai dar match. Vai dar match. Bom. Eu faltei no último evento da Rocket Base, né? Sim. Peço desculpas. Mas conta aí da Trend News, se as pessoas quiserem acessar, como que faz? Boa. Todas as redes, Trend News Talks, pode procurar lá um foguetinho indo para cima. A gente está bastante forte no YouTube, no Spotify, mas tem presença em todas as redes. E o que vocês fazem lá mesmo? Toda semana? Toda semana, desde a pandemia, nascemos no Clubhouse e abrimos uma sala, eu, Marta Gabriel, e foi crescendo. Hoje somos 18 pessoas, co-hosts, especialistas no time, cada um com uma sua expertise. A gente sempre fala das últimas novidades e tendências do nosso mundo de transformação digital. Então, tudo o que está acontecendo das tecnologias, o que está impactando no mundo, com o olhar de cada um dos nossos especialistas. Ô Renato, agora nós vamos apresentar os nossos convidados que vai ajudar a gente a fazer o download do Hacktown. Boa. Qual pergunta você quer fazer pro Pet Neto, aquela que a gente sempre começa? Mas eu poderia até falar para ele qual o seu background. Isso. Mas eu conheço o Pet, então eu queria falar. Compare South by Southwest com Hacktown. Puxa vida. Boa, começou bem. Pergunta complicada. Não, mas essa é uma brincadeira nossa do background, que a gente em algum momento da conversa a gente puxa esse assunto, né? Porque aqui tem pessoas de diversas áreas, né? Aqui na Hacktown, você encontra pessoas de diversas áreas, não só da área da saúde, mas de tecnologia, de agro, de educação, de tudo. Então a gente brinca com essa questão do background. Eu sou médico radiologista, né? E também empreendo na saúde com uma startup de relatórios audiovisuais. Já estive no podcast do Lorenzo em um dos episódios e estive com o Renato, que é um agregador de pessoas, de boas pessoas, de mentes brilhantes, na verdade. Nós estivemos no South by Southwest, em Austin, este ano, que é o evento que inspirou aqui no Hacktown. Não foi o Hacktown que inspirou o existe SXSW, essa dúvida, não? Existe essa dúvida. Teria que ser assim numa visão quântica, porque lá começou em 1987, aqui faz 8 anos, então uma viagenzinha no tempo. Mas existe sim similaridades, né, pelas pessoas que frequentam, essa pluralidade de temas. E aquela sensação de você estar perdendo tudo, porque tudo acontece em inúmeras salas, em lugares diferentes, né? Isso é uma coisa que existe uma similaridade muito grande, né? As pessoas com a cabeça aberta para conhecer novas pessoas, isso é um ponto principal, que você percebe isso, né, Renato? Aqui nos eventos, tudo. E a cada ano, é o terceiro ano que nós estamos aqui, eu tenho a sorte de ter vindo com você, Lorenzo. Nosso terceiro ano, cara. Nossa parceria aí, e de fato assim, sempre conhecendo novas pessoas os assuntos, os temas, né? Não só relacionados à medicina, tem bastante coisa boa de medicina também, né? Eu tive a oportunidade esse ano de participar como palestrante, falando sobre a experiência do paciente, foi muito legal, inclusive usando AI, né? Tudo foi muito legal compartilhar.
E também de outras áreas. Você teve uma aula brilhante sobre os aplicativos na área da saúde, muito legal também. Renato juntou com alguns Trenders News, né, para falar sobre educação, que é sempre um tema muito interessante. Então, Mas antes de você entrar nas palestras, eu quero que você que você faça uma pergunta para nossa convidada simpática aqui, representando quem? Vamos lá. Então, a Rosana está aqui conosco, né? E ela é uma administradora, né? Ela cuida da área da saúde, do setor de diagnóstico por imagem do Hospital HCor. É uma amiga, uma colega também colaboradora, de certa forma nos ajuda, né? Como uma mentora, mais ou menos, pela nossa proximidade, ela sempre dá bons conselhos, tudo. E o namorado dela, o esposo dela, também está ligado à inovação, e ele convidou ela e a gente juntou e Perfeito. todo mundo veio para cá. Ô, Rosana, mas faça você. A Rosana, você já deu o background dela, né? Então eu vou pular. Você falou, eu queria que você passasse a pergunta para ela, mas você falou, Rosana, eu quero a visão dela. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço estar aqui. Eu assisti, a gente estava junto em algumas palestras, sim. Gostei muito das suas intervenções, né? Você é biomédica. Sou biomédica, eu tenho especialização em administração hospitalar, trabalho com o Dr. Neto há 10 anos e eu não vim a convite do meu namorado, eu vim incentivada pelo Dr. Neto. É que ele é humilde, foi. Exatamente. E aí acho importante para ela. Não, ele me indicou, era um evento que eu não conhecia. E aí ele falou, olha, eu acho que é um evento muito legal para você ir, para abrir tua mente para novas ideias, e aqui estou. E tá gostando? Muito. Assisti a palestra de vocês três, assisti aqui o Renato mediou, a do Dr. Neto, a sua. Foram palestras muito boas, não porque eu estou aqui no podcast falando isso, mas foram mesmo. Perfeito. Vamos começar a contar do que a gente está vivenciando aqui, Renato? Boa. Você quer puxar aí? Então, eu queria primeiro que o Neto respondesse a diferença entre o South by Southwest. Mas ele tangenciou pela beiradinha, mas saiu. Pode ser? Pode. Porque até faz parte dessa experiência. Qual foi a sua experiência em Austin, no Texas, e Santa Rita do Sapucaí? O que você viu de similaridades e o que você viu de grandes diferenças? Porque no final, se um foi inspirado pelo outro, e aí? Está indo no caminho certo? O Rectal? Tudo bem? Ótimo. Vai lá, Neto. Não. Tá no caminho certo, tá na mesma. Acredito que melhorou, inclusive, nesses 3 anos a gente observou uma melhora, só que é difícil comparar Austin com Santa Rita do Sapucaí, por causa da infraestrutura, e lá também são muitos palestrantes no South by Southwest, você encontra do Facebook, Spotify, grandes, né? As big techs estão todas lá, tudo, mas guardadas as devidas proporções. Aqui você encontra também CEOs e investidores. Eu vejo uma similaridade muito grande. Perfeito. Eu acho que estando aqui você tem um gostinho, e acho que você vem aqui primeiro e programa para ir lá, né? Eu acho que uma sugestão é que conheçam os 2 eventos, né? Só guardar uma graninha, porque lá sai bem mais caro. É lá em dólar, né? Lá em dólar. O câmbio desfavorece. Muitos dólares, não são poucos. Mas olha, o Renato, ele organiza de certa forma, então ele é uma boa referência. Eu estive lá com ele, facilitou muito a minha vida, de diversos aspectos. Então ele pode ser um advisor. Com certeza, eu não fui ainda lá, já tem 3 anos aqui de Santa Rita. Sim. E eu quero ir com você e com o Neto, hein, o ano que vem. Bora. Mas eu quero começar perguntando para a Rosana, o que mais te chamou a atenção, né? Você é uma administradora hospitalar, trabalha com saúde, trabalha com o Neto, trabalha com a Abdala Scaf, que é o meu grande chefe, quem me ensinou radiologia, quem me ensinou a ser líder. Eu queria que você contasse um pouco do que você está vendo aqui, dos temas, dessa experiência, porque a saúde é um setor muito conservador, né? E você parece que também está imersa nesse ambiente conservador. De repente você vem para cá. Como que é essa experiência? Eu assisti várias palestras na área de saúde, aí a gente vê como a IA está impregnada em todas as áreas, e é um caminho que não tem volta.
Só que, ao mesmo tempo, na área da saúde, a IA, a gente tem aqueles conflitos, o quanto é ético, o quanto não é ético. Então, eu acho que... Não, acho que ética nem é a palavra certa, né? Mas toda a parte de LGPD, então, é uma área delicada, acho que não é nem ética, né? É delicado o uso da IA, mas diversas palestras que eu vi, não só na área da saúde, a IA está em todos os aspectos. Então, eu acho que quem não se atualizar, quem não vai ficar ultrapassado, né? Isso não tem mais escapatória. Mas o que eu achei mais legal do evento é você sair da caixinha também. Então, eu procurei assistir palestras que não são... Assistir a palestras de educação, de psicanálise, de segurança psicológica em ambientes de trabalho. Então, eu acho que foi muito legal para eu poder... A palestra sobre longevidade, investimentos. Então, eu acho que é um evento muito amplo. Então, eu acho que é legal você vir para você ver como a tua área está evoluindo, mas para você abrir a tua mente para novas possibilidades também. Perfeito. E eu acho que você usou uma palavra, Renato, vale a pena a gente explicar, né? Porque às vezes as pessoas não têm contato, não sabem nem o que é o SXSW, nem o que é o Hacktown. Então, pessoal, é uma cidade aqui no interior de Minas, Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, que tem mais ou menos 30 mil habitantes, que neste período de Hacktown recebe outros 30 mil. É incrível a quantidade de pessoas que está aqui. E as palestras, os eventos, eles acontecem pela cidade. Então, tem uma escola, tem uma série de palestras, tem uma universidade, tem uma série de palestras, e você vai caminhando pela cidade, pegando locomoção e participando dessas palestras ao longo da cidade, pela cidade. O que torna um charme diferente, o que torna algo diferente, porque você acaba conectando e conhecendo pessoas que estão interessadas em discutir inovação. Eu acho que a grande característica do Hacktown seja o filtro que esse tipo de evento faz, convidando pessoas com mente aberta e favoráveis e buscando a inovação. E quando elas vêm desarmadas, quando elas vêm com um pensamento que eu preciso pensar fora da caixa, Renato, isso gera conexões muito importantes, muito impactantes. Eu, por exemplo, te conheci através do Neto no Hacktown do ano passado. Isso gera conexões que faz a gente pensar fora da caixa. Então, eu queria sua visão sobre, num ambiente de uma cidade pequena, várias pessoas se conectam, e o que isso ajuda segunda-feira, quando a gente vai voltar para o trabalho, para as nossas empresas. Perfeito, eu acho que é uma lavagem cerebral. Então, você aqui, e aí novamente eu vou puxar a questão do South by Southwest, que é talvez um dos maiores festivais de inovação do mundo. Existem muitas similaridades, realmente. A gente está falando aqui entre comparação de um festival raiz com um festival Nutella. Então, a gente tem aqui algo que está nascendo numa cidade com pouca infraestrutura, mas uma cidade que tem a Inatel, tem uma ET, conhecida como Vale da Eletrônica, tem vários grandes cérebros por aqui, vários pesquisadores. Então, apesar de ser uma cidade do interior, com todas as características de uma cidade do interior do Brasil, você tem muita coisa rolando por aqui. E aí, em relação ao que você falou, né, de, poxa, a pessoa vem na segunda-feira, o que vai acontecer? Ela passa por uma lavagem cerebral, que é uma verdadeira imersão e uma experiência. Então, uma experiência, a gente está falando de palestra, a gente está falando de conteúdo, a gente está falando de conexão, a gente está falando de cervejas artesanais, a gente está aqui numa casa centenária do Ivan Callas, a casa da vovó, na Praça Central, ao lado da igreja, montamos uma estrutura de podcast de altíssima tecnologia dentro de algo com umas fotos que tem ali em preto e branco. Então, tudo isso é uma soma de experiências que provoca nas pessoas muitas reflexões. Então, o que eu acho que o que se leva daqui para segunda-feira que vem é falar: opa, peraí, eu estou começando a semana, mas eu estou começando a semana diferente. Naturalmente, as pessoas vão levar essas reflexões que geram vários insights e que vão provocar certamente
algo se não, eu não digo disruptivo, porque às vezes não. Aí eu falo sempre de inovação, às vezes incremental, disruptivo, as questões básicas, mas algo inovador vai acontecer nela. É isso que eu penso. E eu fiz questão de escolher esse quadro aqui para ornamentar a sala, né? Um quadro que eu não sabia o estilo que era, mas a gente descobriu ontem. Sim. Qual que é o estilo mesmo? Naif. Naif. E esse quadro foi um quadro pintado na década de 80 por um mineiro. Perfeito. Então, isso coincidiu, eu vou contar aqui com o Neto, a gente vindo aqui, Renato e Rosane, para a Santa Rita. Sim. Eu falava com o Neto durante o nosso trajeto de São Paulo até aqui, na rodovia Fernão Dias, sobre como as pessoas, no meu ponto de vista, elas estão perdendo o gosto pela contemplação. Elas estão perdendo a vontade de contemplar fatos e história e marcos que a gente está cada vez mais e muito pelo digital, apesar de trabalharmos com tecnologia e gostarmos disso, isso aqui que a gente está vivendo, eu acho que é muito importante para o ser humano. E eu defendia isso para o Neto. Falava, recentemente estive em Ouro Preto, estive no interior em Belo Horizonte. Eu falava a importância do ser humano ter contato com arte e ter contato com momentos de contemplação para sair da caixa e para aguçar sua criatividade. E aí, quando a gente chega aqui, você me traz, vamos lá na casa da vovó, vamos na casa da vovó. Um frio danado, eu estava passando frio aqui, isso já era umas 9 da noite, eu não estava com agasalho, eu falei, lá deve ser um abrigo, deve estar mais quentinho lá. E aí eu entro na casa e é uma casa simplesmente espetacular, né? Não sei de qual século que ela é, se é o século XIX. Tem em torno de 100 anos. Tem em torno de 100 anos. Sim. E um espaço de contemplação, de belezas feitas pelo homem, que ajuda a gente a pensar em criatividade, que ajuda a gente a pensar em como a gente vai ser mais produtivo, como que a gente vai interagir com a tecnologia para que ela trabalhe a nosso favor. Perfeito. E o Hacktown é um pouco disso, né, Neto? É um pouco de que, tanto é que eles se definem como maior festival da América Latina de inovação, tecnologia e criatividade. Porque nesse formato de experiência, ele permite a quem está aqui contemplar. A prova disso é um estúdio desse podcast montado no meio de uma casa centenária com uma arquitetura incrível. Neto, da nossa conversa lá na estrada, depois chegou aqui, o que você pensa de tudo isso? Não, de fato, esse é um diferencial aqui do Hacktown em relação ao South By, que é esse contraste. Existe realmente um contraste de você estar num lugar extremamente simples, discutindo algo muito moderno, muito novo. E a Rosana lembrou bem a percepção dela sobre AI. Que AI que é o grande, né, o assunto do momento, a grande transformação que a gente vem vivendo, e estava presente em todas as palestras, todas. Ninguém conseguiu escapar do tema, seja educação, agro, o que for. E aí a gente vive esse contraste e vive experiências também que tem um toque especial, algo mágico, algo de serendipity, né, de serendipidade. Foi quando a gente chegou aqui, ele viveu essa experiência porque a gente tinha discutido bastante a importância da contemplação da arte, né, que você consegue enxergar a vida diferente quando você contempla, né? E aí, no ápice disso, né? Ele comentou do frio e tal, porque ele estava num momento muito ali, uma barra pesada de frio, estava cansado, com sono. Aí quando a gente chegou aqui, um ambiente quente, recebido por uma figuraça que é o Ivan, né? Dono da casa, né? Centenário, com histórias. E aí ele até se emocionou observando a arquitetura, né? E aí quando a gente chegou aqui, o nosso amigo Felipe falou: nossa, que lindo esse quadro naif, né? E ali foi o auge, né? Porque a gente fotografou
Aí o que você fez? Aí a gente fez. Será que é verdade mesmo ou ele está enganando a gente? O que eu fiz é o que todo mundo deve fazer hoje em dia. Eu peguei o GPT, tirei uma foto e perguntei para ele, e aí GPT, analisa para nós. Ele descreveu exatamente o que o Felipe tinha falado. Se vocês perceberem, eles não seguem uma regra de proporções. Né? Esse é o estilo da IF, mostrando a simplicidade da pessoas com diferentes tamanhos. Né? Isso causa realmente uma contemplação, foi muito legal, foi uma experiência incrível. E estamos aqui, nós, né, junto com o Renato, com a Rô, discutindo esse tema. Tudo e eu muito não especial. Desisti ainda. Estou tentando negociar com o Ivan a aquisição desse quadro, mas o negócio está difícil, viu? Ô, Rosana... Mas também, né? Fala para os seus seguidores por que está difícil. Aumenta a oferta para o Ivan, né? Ô, Rosana, você trabalha no ambiente hospitalar e você percebe, né? Você vivencia, né? O quanto esse ambiente hospitalar é um ambiente difícil, é um ambiente duro, né? Você está em contato com doenças, você está em contato com pessoas com problemas e como gestora você tem contato com tudo isso, né? Como que você acredita que um evento como esse de inovação, onde o Neto traz esse contraste da última tecnologia, da última tecnologia, às vezes você está no chão de uma escola pública, que não tem nem cadeira para você sentar, mas você está discutindo o estado da arte do blockchain. Mas você está ali no chão, e aí você olha para o lado, você não sabe quem está do seu lado, quem é aquela pessoa que está do seu lado, né? Sim. Como que você acha, Rosana, que isso pode te ajudar como uma gestora depois daqui na segunda-feira? É legal você falar isso, que você anda, você vê gente de tudo que é tipo, né? Você vê gente, você vê CEO, você vê estudante, você vê gente de chinelo, você vê gente arrumadinha. Então, assim, é um ambiente muito, muito diverso, muito rico. E eu não sei ainda como que vai ser na segunda, né? Exatamente. Mas eu acho que muitos insights vieram, justamente também por ouvir coisas diferentes da minha área, que eu acho que é o mais legal, né? Porque a gente fica sempre consumindo o mesmo tipo de material, né? A gente tem aquela bolha que você vive. Então, eu acho que o que eu me propus a vir é ver as atualizações da minha área, que foram muito ricas, assim, mas também sair da bolha e ouvir coisas que, de repente, eu não ouviria. Você fica aquele dia de segunda a sexta, o hospital vai para casa e fazendo as mesmas coisas, né? Então, eu acho, não sei ainda o que vai mudar, mas eu achei muito enriquecedor e ano que vem pretendo voltar com certeza. Voltarei. Eu acho que essa descrição eu gosto de falar que você atola nas pendências e não tem tempo de olhar para as tendências. Boa. Né, Renato? Gostei. E agora eu quero falar do assunto mais falado aqui, que é a inteligência artificial, Renato. Sim. E a impressão que dá, Renato, é que a barreira de entrada para você desenvolver soluções com inteligência artificial depois do GPT e dos seus primos, né, que é a LLM, Large Language Model, a barreira de entrada reduziu muito, né? Até então a inteligência artificial ela ficava restrita a grandes corporações ou a grandes empresas. Com a OpenAI inaugurando o GPT, a gente vê muitas, mas esse ano, em 2024, tem muitas soluções. Tem uma exposição ali de startups, praticamente todas usam como motor a inteligência artificial generativa e entregam resultados muito impactantes, que realmente retiram atritos e melhoram processos. Nesse ambiente de uma corrida de quem vai ganhar primeiro o mercado, tendo em vista que são todas inovações que ainda não estão consolidadas, como que você pode fazer um diagnóstico desse momento atual? Quem são as empresas que vão prosperar nessa época em que a barreira de entrada não está tão grande e que a busca pelo mercado é o ponto crucial, é o ponto de virada? Então, eu acho que, falando quem vai ganhar, somos nós. Então, nessa corrida, quem vai ganhar somos nós, isso disparado. Não é Google, não é Microsoft, não é OpenAI.
Eles são grandes empresas, Google, Microsoft, que já tem uma história e são maiores empresas do mundo. OpenAI, que surgiu do nada, mas foi investido inclusive por Microsoft e tudo isso, mas no final das contas, esses grandes e outros pequenos, e aí você fala da barreira de entrada, porque vão surgindo outros pequenos. Então chegou num ponto que outras soluções vão vindo e que existe ainda a barreira de entrada é o custo para rodar essas, não é o desenvolvimento da inteligência artificial, do algoritmo, mas sim a infraestrutura de servidores, porque consome muitos recursos. Então, você pode desenvolver uma nova... tem várias open source, aí agora o Facebook veio com uma proposta correndo atrás, já que o metaverso não rolou e ele já mudou de nome para Meta, né? Tá pensando o que fazer da vida e surgiu agora com a proposta, não, tem que ser open source, a inteligência artificial. Então veio o Google com essa, o Google não, o Facebook, a Meta, né? E vão vindo outras soluções, mas no final das contas, existe uma tendência, no meu ponto de vista, da inteligência artificial sair das manchetes e ela, assim como eu faço um paralelo com juízes em jogos de futebol. O juiz em jogo de futebol, ele apita melhor quando ele não aparece. Ele é o melhor, aí sim é um bom juiz. E a inteligência artificial vai ficar melhor quando ela sumir. E ela está ficando, a tendência é ela sumir, ela vai ficar onipresente, mas vai ficar embutida no hardware, no software e vai cuidar de todas as automações em apoio à decisão, a próprias decisões. A Apple está lançando agora a dela numa versão distribuída, multimodal, mais leve, e o próximo sistema operacional, agora setembro, outubro, no máximo, deve sair com uma aplicação muito clara do que a gente precisa no dia a dia. Então, hoje a gente praticamente não escreve mais nada sem ter o apoio de um chat GPT da vida, porque realmente aumenta mais a produtividade. Agora, ela interagindo com as nossas fotos, nossas mensagens. Uma das coisas, muitos de nós gostamos muito de tirar foto em tudo quanto é lugar. Agora, organizar a foto é um saco, né? Perfeito. Falando português, claro, que nos desculpem os doutores, não é palavrão, saco. Mas, brincadeiras à parte, a Google lançou um recurso sensacional de inteligência artificial para coletar, escolher as fotos, buscar. Então, eu acho que cada vez mais quem vai ganhar somos nós, com todos esses recursos, nos ajudando no dia a dia e nos ajudando a tomar decisões que a gente não precisa tomar. E é sensacional essa sua visão, né, de que quanto mais ela não aparecer, melhor vai ficar, né, a comparação com o juiz. E é justamente ali, eu estou esquecendo o nome do teste, vocês podem me lembrar, né, que é quando a inteligência artificial, teste de Turing, obrigado. Quando é um ser humano conversando com uma inteligência artificial e com outro ser humano, né? E ele não vai saber quem respondeu, se é o ser humano ou se é a inteligência artificial, né? Sim. Eu acho que a gente já chegou nessa época em que você conversa com o outro e você não sabe se aquilo ali é uma inteligência artificial ou se é um ser humano. Sim. E isso era legal, porque até um certo tempo atrás a gente ficava, ainda não vencemos essa barreira, e hoje a gente já venceu. E à medida que a gente vai interagindo com ela, a gente vai pensando em muitas outras soluções para que ela retire atritos e melhore processos. Eu sempre gosto de definir tecnologia assim, retirar atritos e melhorar processos, né? Sim. E aí há sempre a dúvida, vai substituir o ser humano? Sim, se o ser humano for um atrito, né? Se for um atrito, vai substituir, mas aquele ser humano, aquele pessoa que trabalha, que faz da inteligência artificial algo que possa melhorar para todos, isso dificilmente vai ser substituído. E aí, Neto, a gente está vendo, né, soluções, falei hoje ali na minha aula, de como a inteligência artificial, a aula foi aplicativos que melhoram desfechos na saúde. E quase todos esses aplicativos, eles têm um componente de inteligência artificial. Dificilmente esse aplicativo não tem inteligência artificial. Por quê? Porque ele está trabalhando no back office, talvez nem aparecendo, para retirar atritos e melhorar processo. Sim. Como que você vê o universo da saúde
pegando o gancho com a sua aula, que foi experiência do paciente. Como você vê a inteligência artificial melhorando a experiência do paciente e complementando com a sua aula que você deu hoje. Inclusive, a sua aula deveria ser, você deveria gravar e disponibilizar para os colegas também, porque é extremamente útil, né? Você abriu a cabeça de todo mundo ali, né? Porque o mais importante é isso, olhar com os olhos diferentes, né? Se você treinar uma AI, você pode ter o melhor funcionário do mundo ao teu dispor. Se você orientar, incluir uma base de conhecimento ali, você tem a seu dispor o melhor funcionário do mundo. Seja ele um secretário, seja ele um agente de triagem de consultas, né? Então a gente passou por todos esses. A minha aula e a sua aula foram complementares, né? Sim. Por exemplo, acessibilidade, acesso à saúde, né? Antes, você demorava, conseguia ter uma resposta de uma dúvida médica, né? Hoje você já pode pelo menos ter um guia, uma orientação, né? Você conseguir chegar direto para um profissional que vai não ficar passando de profissionais em profissionais, né? Então isso já é um primeiro aos aplicativos que fazem essa triagem. Quando você vai tendo a experiência do atendimento médico, o teu médico não precisa mais ficar te olhando e digitando, perdendo o maior tempo. Ele pode olhar olho no olho, francamente, que a AI vai fazer toda a documentação, vai criar um registro melhor ainda do que você faria, né? Então já existem aplicativos, você citou alguns, eu citei alguns, Renato também mencionou alguns. E além disso, né, o prontuário médico sumarizado, né, quando você chegar lá, o médico já vai te conhecer muito bem. Você já pode explicar um pouco dos seus principais problemas, dores, né? Então a gente vê em diversas áreas. Na radiologia, por exemplo, né, onde eu atuo, a nossa solução, além de entregar um relatório em vídeo, eu consigo fazer uma extração do laudo imediata. Exatamente o que eu falei fica ali documentado, né, ganhando performance, melhorando uma entrega de mais valor para os pacientes, né? Na radiologia também a gente discutiu a AI, né, você apenas olhando para o exame e deixando que ela faça o relatório automaticamente. Né, os wearables que você citou muito bem, né, uma experiência incrível de conscientizar o paciente, né, através de índices ali que usam AI, né? Então a gente está vivendo na verdade um tsunami de melhorias, de aplicativos, tudo. E aqui a gente teve uma prova muito interessante, né, passando por todos esses aspectos. Tem que olhar para o AI como um parceiro de pensamento. Você tem que conversar com ele, sempre lembrar dele. Deixa no teu favoritos ali, deixa uma solução, procura soluções e deixa ele sempre à mão. Seja aqui no celular ou no seu browser, mas tem que estar sempre ali à disposição e lembrar de conversar com ele. Um amigo que vai trocar ideia, vai te aconselhar, né? Isso que os nossos colegas médicos têm que olhar para isso. E você falou muito bem, né? Se você vai no médico e ele não conhece nada disso, né? Então, assim, você talvez tenha que procurar um outro médico, né? Porque eles estão prescrevendo aplicativos, né? A prescrição de aplicativos é algo fantástico, né? Ou deveria, né? Eu deveria estar atento a isso. Talvez eu sou um pouco exagerado, mas para aproveitar o nosso contexto de contemplação, eu tô entendendo, eu estou chamando esse momento de um neo-iluminismo, Renato. Que faz face a uma idade média. Isso veio da minha cabeça, eu não escutei isso de ninguém, mas, sinceramente, eu acho que tem gente que olha para tudo isso e acha que está na idade média, assim, que, cara, tá sombrio, eu vou perder espaço, tal. Eu olho para tudo isso e eu acho que é um neo-iluminismo. De tanta coisa boa que pode ter. Vocês assistiram uma ferramenta que transcreve a conversa entre o médico e o paciente e estrutura um prontuário médico no formato de uma anamnese, fantástico. Queixa principal, história da moléstia atual, história familiar. Isso é sensacional, isso é fantástico, isso traz vida para a relação médico-paciente. Eu sou advisor, citei lá, da Doctor Assistant, que é um desses softwares
que faz são 2 mecanismos, né? Ele faz a transcrição de áudio para texto, só que vem a inteligência artificial e estrutura esse texto. Então, eu, mineiro, atendendo meu paciente, eu falo assim, você é filho de quem? Você é filho de quem? De onde você veio? Mas ele não põe no prontuário, você é filho de quem, de onde você veio. Ele põe lá a queixa principal, tô com dor no estômago, tô com refluxo. Isso é sensacional, porque cada vez isso vai estar mais rico. Agora, tem gente que ainda pode estar com a cabeça na Idade Média. E tem gente que está vivendo esse neo-iluminismo. E eu acredito que o paciente precisa de profissionais que estejam vivendo essa nova era. Lourenço, só fazer uma retratação aqui, né? Que existem profissionais extremamente humanos e que vão oferecer sempre uma experiência e o tratamento sem a necessidade do AI, né? Não é. Eu cito minha esposa, por exemplo. Ela é a pessoa mais humana que eu conheço. E ela é um pouco avessa a isso, sabe? Eu já criei vários assistentes para ela, para fazer descrição cirúrgica. Um assistente que age como ela age, com as expressões que ela tem, né? Mas ela ainda, vagarosamente, ela vai... Mas nós vamos bater um papo com ela. Ela vai se deslumbrando, mas pede para ela escutar esse download aqui do Rectal e traz para ela. Vou trazer ela aqui o ano que vem. Mas para a gente encerrar, Rosana, queria te falar o que você tem para contar, falar como consideração final e para a pessoa que é o seu colega ali da saúde, seja médico, outro profissional de saúde, um gestor, tendo essa experiência aqui no Rectal. O que você queria deixar de recado aqui? Para que as pessoas abram a mente para novas ideias, né? Nem tudo vai te servir, mas eu acho que você tem que estar aberto para ouvir as novas ideias. E uma vez que você não se coloca, né, à disposição, o bonde passa, né? Eu acho que os profissionais que vão ser substituídos, eles não vão ser substituídos pela IA, mas o profissional que não souber usar a IA a seu favor, né? Eu acho que é por aí. Então, venham, abram a mente para novas ideias e pegue aquilo que te servir, né? Nem tudo vai te servir, exatamente, mas alguma ideia você vai absorver disso tudo. Netão, considerações finais. Acho que eu já falei demais aqui. Assim, as considerações, agendem com antecedência, a cidade fica muito cheia. Não tem hotel. Eu estou na cidade do lado. Difícil. Alguns colegas ficam numa cidade de Pouso Alegre aqui, né? E procure vir com alguém junto. Aqui, se você vir sozinho, vai ser incrível da mesma forma. Mas chama um parceiro e vem que é ainda melhor. Renatão, para terminar. Boa, eu acho que existe uma janela de oportunidade. A gente falou de vários pontos aqui. Sem dúvida alguma, quando a gente fala da formação tradicional dos médicos, é muito dentro da caixa. Então, as universidades, faculdades, a maior parte delas forma excelentes profissionais técnicos médicos, mas não forma profissionais preparados para o mundo que nós estamos hoje. E esse mundo, ele precisa de uma visão 360 graus e não tem como evitar todas essas tecnologias emergentes como inteligência artificial. Então, sem dúvida alguma, ela é uma oportunidade, as tecnologias são uma oportunidade enorme para os médicos poderem deixar as suas competências, os soft skills, as competências humanas, que nós, pacientes, precisamos muito dessa olho no olho, desse carinho, desse cuidado, deixar as máquinas e os robôs trabalharem no que eles podem fazer com tantas ferramentas que vocês mencionaram. Então, é uma janela de oportunidade incrível. Exato. E começa por eventos como esse, exato, numa cidade, para provocar e tirar as pessoas, os profissionais da zona de conforto. Nem tudo são flores. A gente está falando aí de 2, 3 semanas atrás, o mundo parou por causa de uma atualização de software da CrowdStrike com Microsoft. Aviões pararam, empresas pararam. Então, existe uma dependência digital muito grande. E esse é um ponto de atenção, porque tem tanta coisa boa vindo, mas existe o outro lado, assim como a faca corta um pão, mata uma pessoa, e a tecnologia da mesma maneira. Então, tem que ter um cuidado, se informar, porque existe o impacto também
da utilização negativa da tecnologia ou de um excesso de dependência tecnológica. Então a gente tem que colocar aqui que nem tudo são flores, mas é muito mais coisa legal e positiva do que negativa. Doutores, saiam e pensem fora da caixa. Sensacional, pessoal, estamos chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Eu peço que compartilhe esse episódio, copie o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, assine o nosso canal no YouTube, dê o like, dê estrelinha se você está escutando no podcast, somente o áudio, e ajuda a gente a trazer mais pessoas da saúde para essa era de iluminada, para esse neo-iluminismo. Nem tudo são flores, mas existe espaço, muito espaço e muitas oportunidades, e eu prefiro enxergar isso como uma era iluminada. E vem com a gente que você vai gostar. Obrigado, até a próxima.